Ela trabalhava em silêncio, acreditando que seus segredos estavam a salvo. Até que o milionário entrou no quarto dela e, sobre a mesa, encontrou um diário que nunca deveria ter sido aberto. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Continuamos. A manhã chegou cinzenta sobre as colinas de Campos do Jordão, envolvendo a mansão Montenegro em uma neblina densa que parecia engolir o mundo além dos portões de ferro. Helena Santana acordou antes do nascer do sol, como sempre fazia nos últimos 3 anos. Seus pés descalços tocaram o chão frio do quarto modesto no 3º andar, longe dos aposentos principais da casa. Aos 26 anos, ela havia aprendido a se mover como um fantasma pelos corredores intermináveis, cumprindo suas obrigações sem fazer ruído, sem chamar atenção. O trabalho na mansão Montenegro não era apenas um emprego para Helena, era um refúgio. Depois de perder os pais em um acidente de carro em Taubaté, sua cidade natal, e de ver sua pequena casa ser tomada pelas dívidas hospitalares, aquela posição de governanta havia sido sua salvação. A velha senhora Montenegro, matriarca da família, a havia acolhido não por bondade, mas por necessidade. A casa era grande demais, e os outros funcionários não conseguiam dar conta de todos os detalhes que ela exigia. Helena desceu as escadas de serviço, seus cabelos castanhos escuros, presos em um coque simples. Usava sempre roupas discretas, tons neutros que a faziam quase desaparecer na decoração sóbria da mansão. Na cozinha ampla, preparou café para a senhora Montenegro, que tomaria o de jejum na biblioteca, como era seu costume. O ritual matinal era sempre o mesmo: bandeja de prata, xícara de porcelana francesa, torradas cortadas em triângulos perfeitos, geleia de morango caseira. Mas naquela manhã, enquanto subia as escadas principais com a bandeja nas mãos, Helena percebeu algo diferente. Havia uma mala de couro cara abandonada no hall de entrada. Um casaco masculino pendurado no cabide antigo. O cheiro de um perfume que ela não reconhecia pairava no ar, masculino e intenso, misturado com o aroma de cigarro importado. Ele havia voltado. Arthur Montenegro, o herdeiro que a família raramente mencionava, o filho que havia partido para Londres 5 anos antes, envolvido em escândalos que os Montenegro preferiam esquecer. Helena só o conhecia através de fotografias espalhadas pela casa, retratos formais, onde ele aparecia sempre sério, com olhos cinzas penetrantes e uma postura que irradiava autoridade natural. Quando chegou à biblioteca, encontrou a senhora Montenegro mais tensa que o habitual. A mulher de 70 anos, que normalmente mantinha uma postura impecável, tamborilava os dedos nervosamente sobre a mesa de mogno. "Helena, querida", disse a senhora sem levantar os olhos do jornal. "Meu neto retornou ontem à noite. Ele ficará conosco por tempo indeterminado. Prepare o quarto principal da ala leste e seja discreta. Arthur valoriza sua privacidade." Helena assentiu em silêncio, mas sentia uma inquietação estranha crescer em seu peito. Durante todos aqueles anos, a rotina da mansão havia sido sua âncora, sua forma de manter a sanidade depois de tanto sofrimento. A chegada de Arthur representava uma mudança que ela não sabia se estava preparada para enfrentar. Depois do desjejum, dirigiu-se à ala leste da casa, uma seção que permanecia fechada há anos. Os cômodos cheiravam a naftalina e poeira acumulada. Helena abriu as janelas para arejar, trocou a roupa de cama, limpou cada móvel com o cuidado que a senhora Montenegro exigia. O quarto principal era impressionante, com uma cama de dossel, uma lareira de mármore e uma vista panorâmica das montanhas. Foi quando terminava de arrumar as cortinas que o ouviu pela primeira vez. Passos firmes no corredor, se aproximando. Helena sentiu o coração acelerar sem entender por quê. Tentou se concentrar na tarefa, alisando o tecido pesado das cortinas, mas os passos pararam exatamente na porta do quarto. "Você deve ser Helena." A voz era grave, carregada de um sotaque que misturava o português brasileiro com toques britânicos adquiridos durante os anos no exterior. Helena se virou lentamente, e quando seus olhos encontraram os dele, sentiu como se o ar tivesse sido
sugado do ambiente. Arthur Montenegro era ainda mais imponente pessoalmente do que nas fotografias. Alto, ombros largos sob um suéter de cachemire preto, cabelos escuros ligeiramente bagunçados, como se tivesse acabado de acordar. Mas eram seus olhos que a deixaram paralisada. Cinzas como uma tempestade, examinando-a com uma intensidade que a fez se sentir completamente exposta. Sim, Sr. Montenegro, ela respondeu baixando o olhar e fazendo uma pequena reverência. Estava terminando de preparar seu quarto. Arthur, ele corrigiu entrando no cômodo sem pressa. Não sou muito formal. E você, há quanto tempo trabalha para minha avó? 3 anos, senhor. Arthur. O nome soou estranho em seus lábios. Íntimo demais para alguém que ela acabara de conhecer. Ele caminhou até a janela, observando a vista das montanhas envoltas em neblina. Helena aproveitou para estudá-lo discretamente. Havia algo nele que ia além da aparência física atraente. Uma aura de perigo controlado, como um predador que escolhe cuidadosamente quando atacar. Mas também percebia uma melancolia profunda, escondida por trás da postura confiante. 3 anos, repetiu Arthur, como se estivesse processando a informação. Então você estava aqui quando meu avô morreu. Helena assentiu, lembrando-se dos dias sombrios após a morte do patriarca Montenegro. A casa havia ficado em silêncio absoluto por semanas, como se estivesse de luto. Ele era um bom homem. Arthur continuou mais para si mesmo do que para ela. Um dos poucos nesta família que realmente se importava com o que era certo. Havia uma amargura em sua voz que fez Helena sentir vontade de consolá-lo. Um impulso que a surpreendeu. Ela não se permitia esse tipo de proximidade emocional com os Montenegro. Era mais seguro manter distância. Vou deixá-lo descansar, disse Helena dirigindo-se à porta. Se precisar de alguma coisa, Helena. Ele falou seu nome de uma forma que a fez parar, como se cada sílaba tivesse sido pesada antes de ser pronunciada. Obrigado por cuidar tão bem da casa. Posso ver que você se importa com este lugar. Ela se virou para encará-lo novamente, e por um momento, seus olhos se encontraram de uma forma que fez seu estômago se contrair. Havia algo não dito pairando entre eles, uma corrente elétrica que ela não conseguia explicar nem ignorar. É meu trabalho, ela respondeu, mas as palavras saíram mais suaves do que pretendia. Arthur sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno e enigmático que não chegava aos olhos. Claro que é. Helena saiu do quarto com as pernas ligeiramente trêmulas, fechando, a porta com cuidado excessivo. Encostou-se à parede do corredor, tentando recuperar o fôlego. Em apenas alguns minutos, Arthur Montenegro havia conseguido abalar a tranquilidade que ela havia construído tão cuidadosamente nos últimos 3 anos. E enquanto caminhava de volta às suas obrigações diárias, Helena não conseguia afastar a sensação de que sua vida na mansão Montenegro nunca mais seria a mesma. Havia algo no olhar de Arthur que a fazia sentir vista, realmente vista, pela primeira vez em muito tempo, e isso a assustava tanto quanto a atraía. A neblina lá fora parecia mais densa agora, envolvendo a casa em um casulo de mistério. E Helena tinha a perturbadora certeza de que estava prestes a descobrir segredos que preferiria não conhecer. Os dias seguintes trouxeram uma tensão palpável para a mansão Montenegro. Arthur estabeleceu uma rotina própria que parecia calculada para cruzar com Helena nos momentos mais inesperados. Ela subia as escadas com roupa de cama limpa. Ele descia para o desjejum tardio. Ela organizava os livros na biblioteca. Ele aparecia, procurando um título específico. Ela arrumava as flores no hall principal. Ele passava a caminho do escritório, sempre com aquele olhar penetrante que a fazia se sentir como se estivesse sendo estudada. Helena começou a suspeitar que esses encontros não eram coincidência. Havia algo deliberado na forma como Arthur surgia, sempre quando ela estava concentrada em alguma tarefa, sempre com aquele sorriso enigmático que não revelava suas intenções. Mas por que um homem como ele, herdeiro de uma fortuna construída sobre negócios controversos de importação e exportação, perderia tempo com uma simples governanta?
Na quarta noite após seu retorno, Helena estava no seu quarto escrevendo em seu diário, um hábito que mantinha desde a adolescência. As páginas eram seu refúgio, o único lugar onde podia expressar os pensamentos que não ousava dizer em voz alta. Escrevia sobre a solidão que a consumia, sobre os sonhos que havia enterrado junto com os pais, sobre a estranha sensação de estar sempre observando a vida acontecer com outras pessoas sem nunca realmente vivê-la. Mas naquela noite, pela primeira vez em anos, escreveu sobre desejo, sobre como o olhar de um homem havia despertado algo que ela pensava estar morto dentro de si. Não mencionou nomes, apenas descreveu a sensação de ser vista, realmente vista, e como isso a assustava e a excitava ao mesmo tempo. Fechou o caderno e o guardou na gaveta da mesinha de cabeceira, como sempre fazia. Não podia imaginar que, no andar de baixo, Arthur Montenegro planejava algo que mudaria tudo entre eles. Ele havia notado a luz fraca que permanecia acesa no quarto de Helena até tarde da noite. Havia observado como ela carregava um caderno pequeno às vezes, segurando-o como se fosse algo precioso. A curiosidade que sentia por ela havia se transformado em uma obsessão silenciosa que o perturbava mais do que gostaria de admitir. Arthur Montenegro não era um homem acostumado a ser ignorado. Durante os anos em Londres, havia construído uma reputação baseada tanto em seu carisma quanto em sua capacidade de obter informações que outros preferiam manter em segredo. Essa habilidade havia sido crucial para expandir os negócios da família, mesmo que pelos meios nem sempre convencionais que seu avô desaprovava. Na sexta-feira, durante uma tempestade particularmente violenta, a eletricidade da mansão falhou parcialmente. Helena havia acendido velas em seu quarto e se preparava para dormir quando ouviu passos no corredor. Passos que pararam em frente à sua porta. Ela prendeu a respiração esperando que continuassem, mas eles permaneceram ali por longos minutos, antes de finalmente se afastarem. Arthur havia parado diante da porta entreaberta do quarto de Helena, lutando contra um impulso que sabia ser inadequado. Através da fresta, podia ver a luz dourada da vela dançando nas paredes simples, o perfil delicado dela se movendo pela pequena sala. Havia algo de vulnerável naquela cena que o atraía como uma mariposa à chama. Quando finalmente se afastou, carregava consigo a imagem dela escovando os longos cabelos castanhos, vestindo apenas uma camisola branca simples que deixava entrever a curva de seus ombros. A imagem o perturbou pelo resto da noite, alimentando fantasias que não conseguia controlar. No sábado pela manhã, Helena percebeu que a dinâmica entre eles havia mudado novamente. Arthur estava mais direto, mais provocativo. Durante o almoço na sala de jantar formal, com a senhora Montenegro presidindo a mesa, ele começou a fazer perguntas sobre o passado de Helena. "Você sempre quis trabalhar em casas de família, Helena?" perguntou ele, cortando metodicamente um pedaço de carne. "Ou tinha outros planos quando era mais jovem?" A pergunta era inocente na superfície, mas havia algo na forma como ele a fez que deixou Helena desconfortável. A senhora Montenegro também pareceu notar, franzindo ligeiramente as sobrancelhas. "Eu estudava pedagogia na Universidade de Taubaté", Helena respondeu cuidadosamente. "Queria ser professora de crianças pequenas, mas às vezes a vida nos leva por caminhos diferentes dos que planejamos." "Que pena", Arthur disse, e havia algo genuíno em sua voz agora. "Tenho certeza de que você teria sido uma professora excepcional. Há algo em você que sugere uma capacidade natural de cuidar, de nutrir." As palavras dele a pegaram desprevenida, carregadas de uma intimidade que não deveria existir entre eles. Helena sentiu o rosto esquentar e baixou os olhos para o prato. "Arthur, querido", interveio a senhora Montenegro, "Helena é muito dedicada ao seu trabalho aqui. Não costumamos falar sobre o passado desnecessariamente." Mas Arthur não pareceu, intimidado pela repreensão sutil de sua avó. "Claro, vovó. Apenas curioso sobre as pessoas que cuidam tão bem de nossa casa." Após o almoço, Helena se retirou para continuar suas tarefas. Mas a conversa havia despertado memórias que ela preferia manter enterradas. Lembrou-se dos sonhos que havia abandonado,
da vida que poderia ter tido se o destino não tivesse sido tão cruel. Lembrou-se também de David, o rapaz com quem namorava na universidade, que havia prometido esperá-la superar o luto e as dificuldades financeiras, mas que havia desaparecido de sua vida assim que os problemas se tornaram reais. Essa noite, escreveu novamente em seu diário, dessa vez sobre traição e abandono, sobre como era difícil confiar em alguém depois de ter sido deixada para trás quando mais precisava de apoio. Mas também escreveu sobre a sensação estranha de ter alguém interessado em sua história, mesmo que esse interesse viesse carregado de perigos que ela ainda não conseguia nomear. Era quase meia-noite quando terminou de escrever. Guardou o diário na gaveta e se preparou para dormir, mas algo a incomodava. Havia uma sensação de que estava sendo observada, mesmo sabendo que era impossível. Verificou se a porta estava bem trancada e apagou a vela, mas demorou muito para conseguir adormecer. No quarto andar abaixo, Arthur Montenegro também lutava contra a insônia. Havia algo em Helena que o intrigava profundamente. Uma combinação de força e vulnerabilidade que despertava nele instintos que não sentia há anos. Ela não era apenas mais uma funcionária da casa. Havia camadas nela que ele sentia vontade de descobrir, segredos que ela guardava por trás daqueles olhos castanhos expressivos. Mas Arthur também carregava seus próprios segredos. Os anos em Londres não haviam sido apenas sobre negócios. Havia se envolvido com pessoas perigosas. Havia tomado decisões que seu avô jamais aprovaria. E havia deixado para trás uma mulher que havia tentado destruí-lo quando descobriu que ele não estava disposto a se comprometer da forma que ela desejava. Confiança não era algo que vinha facilmente para ele. Mas havia algo em Helena que o fazia querer baixar a guarda, algo que o assustava mais do que qualquer ameaça física que já havia enfrentado. A tempestade lá fora havia passado, mas dentro da mansão, Montenegro, uma tempestade diferente estava apenas começando a se formar. Uma tempestade feita de olhares não correspondidos, palavras não ditas e desejos que nenhum dos dois ousava admitir. E no silêncio da madrugada, tanto Helena quanto Arthur permaneceram acordados, pensando um no outro de formas que sabiam ser perigosas, mas que não conseguiam evitar. O jogo entre eles havia começado, mesmo que nenhum dos dois soubesse ainda exatamente quais eram as regras. A segunda semana da presença de Arthur na mansão trouxe mudanças sutis, mas significativas. Helena começou a notar pequenos detalhes fora do lugar em seu quarto. O diário na gaveta parecia estar em uma posição ligeiramente diferente da que ela se lembrava de ter deixado. As cortinas estavam abertas de uma forma que não correspondia ao seu hábito matinal. Inicialmente, atribuiu essas discrepâncias à própria distração, aos pensamentos confusos que a presença de Arthur provocava. Mas na terça-feira, quando encontrou uma página de seu diário dobrada de forma quase imperceptível, soube que suas suspeitas estavam corretas. Alguém havia invadido sua privacidade da maneira mais íntima possível. A realização a deixou furiosa e, estranhamente, excitada ao mesmo tempo. Quem ousaria fazer isso? E por quê? Arthur, por sua vez, havia cruzado uma linha que sabia ser inadequada na noite anterior. Durante outra queda de energia, havia se movido pelos corredores escuros da mansão como um fantasma, guiado apenas pela luz fraca que escapava por baixo da porta do quarto de Helena. A tentação havia sido irresistível. Com a habilidade silenciosa que desenvolvera durante anos, navegando em círculos perigosos, havia entrado no quarto enquanto ela dormia. O diário estava ali, na gaveta entreaberta, como se a estivesse convidando a descobrir seus segredos. As páginas revelaram uma Helena completamente diferente da mulher contida que ele via durante o dia. Ali estava uma mulher ardente, cheia de desejos reprimidos e sonhos abandonados. As descrições de solidão o tocaram, de forma inesperada, porque reconhecia nelas sua própria condição. Mas foram as páginas mais recentes que o deixaram perturbado. Helena escrevia sobre um homem que havia despertado algo dentro dela, descrevendo sensações e fantasias com uma intensidade que o fez sentir como se estivesse invadindo não apenas sua privacidade, mas sua própria alma.
As palavras dela criavam imagens que o assombraram pelo resto da noite, alimentando uma obsessão que crescia perigosamente. Helena decidiu testar suas suspeitas. Naquela noite, escreveu uma entrada completamente fictícia em seu diário, descrevendo um encontro romântico com um homem misterioso que visitara a mansão na tarde anterior. Inventou detalhes íntimos, conversas carregadas de tensão sexual, um beijo apaixonado no jardim de inverno. Escreveu tudo com a paixão que realmente sentia, mas direcionada a um fantasma de sua imaginação. No dia seguinte, observou Arthur cuidadosamente durante o jantar. Ele parecia mais tenso que o normal, seus olhos a seguindo com uma intensidade ainda maior. Quando a senhora Montenegro mencionou casualmente que não haviam recebido visitas recentemente, Helena viu a mandíbula de Arthur se contrair quase imperceptivelmente. "Você parece cansado, meu querido", comentou a senhora Montenegro. "Talvez devesse descansar mais. Estas montanhas podem ser muito silenciosas para quem está acostumado à agitação de Londres." "Não é o silêncio que me incomoda, vovó", Arthur respondeu, seu olhar encontrando o de Helena por um momento carregado de significado. "É a sensação de que há muito acontecendo por baixo da superfície." Helena sentiu o coração acelerar. Ele sabia que ela sabia. De alguma forma, essa percepção mútua criou entre eles uma intimidade perigosa, um segredo compartilhado que nenhum dos dois poderia admitir abertamente. Após o jantar, enquanto a senhora Montenegro se recolhia aos seus aposentos, Arthur lingered na biblioteca. Helena estava organizando os livros que ele havia deixado espalhados pela mesa quando sentiu sua presença atrás de si. "Helena." Sua voz era baixa, quase um sussurro. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela se virou, lentamente, encontrando-o muito mais próximo do que esperava. Podia sentir o calor de seu corpo, o aroma de seu perfume misturado com o cheiro de uísque escocês que ele havia bebido durante o jantar. "Claro, Sr. Arthur." "Você se sente sozinha aqui? Nesta casa grande, com apenas minha avó e eu para fazer companhia?" A pergunta a pegou desprevenida. Não tanto pelas palavras, mas pela vulnerabilidade genuína que percebia por trás delas. Por um momento esqueceu-se do jogo que estavam jogando, da invasão de sua privacidade, de todas as razões pelas quais deveria manter distância. "Às vezes", ela admitiu, "mas aprendi que a solidão pode ser uma companhia mais segura que certas pessoas." Arthur sorriu, mas era um sorriso triste. "Você fala como alguém que foi machucada antes. E você fala como alguém que já machucou outras pessoas antes", ela replicou, surpresa com sua própria audácia. O ar entre eles ficou eletrizado. Arthur deu um passo mais próximo. E Helena pôde ver pequenas cicatrizes em suas mãos, marcas que contavam histórias que ela não conhecia. Havia algo perigoso nele, mas também algo ferido que a atraía de forma inexplicável. "Você tem razão", ele disse finalmente. "Eu já machuquei pessoas, e provavelmente vou machucar novamente. É por isso que você deveria manter distância de mim, Helena." "Então, por que você não mantém distância de mim?" A pergunta saiu antes que ela pudesse se impedir. Arthur ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos cinzas a estudando, como se tentasse memorizar cada detalhe de seu rosto. "Porque você é a primeira pessoa em anos que me faz querer tentar ser melhor." As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Havia uma honestidade brutal nelas que a deixou sem fôlego. Mas antes que pudesse responder, ele se afastou. "Boa noite, Helena", disse ele, sua voz voltando ao tom formal. "Durma bem." Ela ficou ali parada por vários minutos, depois que ele saiu, tentando processar o que havia acabado de acontecer. A conversa havia sido carregada de subcorrentes que ela não conseguia decifrar completamente. Havia confissão, ameaça, desejo e arrependimento, tudo misturado em algumas frases que a deixaram mais confusa do que esclarecida. Naquela noite, Helena escreveu novamente em seu diário, mas desta vez as palavras fluíram sem censura. Escreveu sobre o encontro na biblioteca, sobre a forma como ele a havia olhado, sobre as palavras que haviam trocado. Escreveu sobre como se sentia atraída por ele,
apesar de todos os sinais de alerta que seu instinto lhe enviava. Mas também escreveu sobre David, seu ex-namorado da universidade, descrevendo-o com detalhes que não havia incluído antes em suas páginas. Não era uma recordação nostálgica, mas uma comparação inevitável entre a segurança superficial que David representava e a intensidade perigosa que Arthur emanava. Quando finalmente fechou o diário e o guardou na gaveta, Helena fez algo que não fazia há 3 anos. Trancou a gaveta com uma pequena chave que mantinha escondida em uma caixa de joias que havia pertencido à sua mãe. Se alguém realmente estava invadindo sua privacidade, teria que fazer um esforço maior. Mas, no fundo, uma parte dela se perguntava se não queria que Arthur continuasse lendo. Se não havia algo excitante na ideia de que seus pensamentos mais íntimos estavam sendo devorados por aqueles olhos cinzas que a seguiam durante o dia. Era um jogo perigoso que estava começando a apreciar mais do que deveria. Enquanto isso, 3 andares abaixo, Arthur Montenegro permanecia acordado em sua cama, pensando na conversa que haviam tido. Havia revelado mais de si mesmo do que pretendia. Havia mostrado uma vulnerabilidade que poderia ser usada contra ele. Mas algo em Helena o fazia querer quebrar as paredes que havia construído ao longo dos anos. O problema era que Arthur Montenegro não sabia como amar sem possuir, como decidir, sem controlar, e Helena estava prestes a descobrir exatamente o quão perigoso esse aspecto de sua personalidade poderia ser. A descoberta da gaveta trancada provocou em Arthur uma reação que ele próprio não esperava. Durante 3 noites consecutivas, ele circulou pelos corredores da mansão como um animal enjaulado, consumido pela necessidade de acessar novamente os pensamentos íntimos de Helena. A pequena chave dourada tornou-se uma obsessão, um símbolo de tudo que ela estava negando a ele. Na quinta-feira pela manhã, Helena desceu para o café da manhã e encontrou Arthur já sentado à mesa, com uma expressão sombria que a fez hesitar na porta da sala de jantar. A senhora Montenegro não estava presente. Havia viajado para São Paulo para resolver questões familiares, deixando-os sozinhos na mansão pela primeira vez. "Bom dia", Helena disse cautelosamente, dirigindo-se ao aparador onde estava o café. "Sente-se comigo", Arthur disse sem levantar os olhos do jornal. Não era um pedido. Helena serviu seu café e se sentou na extremidade oposta da longa mesa de mogno. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de uma tensão que parecia crescer a cada segundo. Finalmente, Arthur dobrou o jornal e a encarou, diretamente. "Você está me evitando", ele declarou. "Estou cumprindo minhas obrigações normalmente", ela respondeu, tentando manter a voz firme. "Isso não é o que eu perguntei." Arthur se inclinou para a frente, seus olhos cinzas fixos nela com uma intensidade que a fez se sentir exposta. "Desde nossa conversa na biblioteca, você mal me olha nos olhos. Por quê?" Helena tomou um gole do café, ganhando tempo para formular uma resposta. A verdade era que a conversa na biblioteca havia abalado suas defesas de uma forma que a assustava. Havia visto algo em Arthur naquela noite, uma vulnerabilidade que contrastava com sua natureza controladora, e isso a havia deixado ainda mais confusa sobre seus próprios sentimentos. "Talvez porque você mesmo disse que eu deveria manter distância", ela disse. "Finalmente." Arthur sorriu, mas não havia humor em sua expressão. "E você sempre faz o que mandam?" A pergunta carregava uma provocação que fez o sangue de Helena ferver. "Quando é sensato, sim." "Sensato." Ele repetiu a palavra como se estivesse saboreando algo amargo. "E o que seria sensato agora, Helena? Continuar fingindo que não há nada acontecendo entre nós?" "Não há nada acontecendo entre nós", ela disse. Mas as palavras soaram falsas, mesmo para seus próprios ouvidos. Arthur se levantou e caminhou lentamente ao redor da mesa, como um predador cercando sua presa. Helena sentiu cada músculo de seu corpo se tensionar quando ele parou atrás de sua cadeira. "Você é uma mentirosa terrível", ele sussurrou próximo ao seu ouvido. "Posso sentir sua respiração mudando quando estou perto. Posso ver como suas mãos tremem quando nossos olhos se encontram. E posso..."
Ele pausou, sua respiração quente contra seu pescoço. Posso imaginar exatamente o que você escreve. Naquele diário seu. Helena se virou bruscamente na cadeira, enfrentando-o com uma fúria que a surpreendeu. Você não tem direito de imaginar nada sobre minha vida privada. Não tenho? Arthur sorriu, e desta vez havia algo predatório em sua expressão. Então por que você escreve como se estivesse se dirigindo a alguém específico? Por que suas palavras soam como um convite? A acusação a deixou sem fôlego. Havia verdade nela que Helena não queria admitir nem para si mesma. Suas escritas recentes haviam se tornado mais íntimas, mais carregadas de desejo, como se estivesse inconscientemente alimentando os pensamentos de um leitor invisível. Você é impossível, ela disse, tentando se levantar, mas Arthur colocou as mãos nos braços da cadeira, aprisionando-a. Sou muitas coisas, Helena. Impossível, perigoso, obsessivo, mas não sou mentiroso. Seu rosto estava muito próximo do dela agora. E a verdade é que você me fascina de uma forma que não consigo explicar nem controlar. Helena sentiu o coração disparar. Parte dela queria se render àquela intensidade, deixar-se levar pela atração que negava há semanas. Mas outra parte, a parte que havia aprendido a se proteger depois de tantas perdas, a alertava sobre o perigo de se envolver com um homem como Arthur Montenegro. E o que você quer de mim? Ela perguntou, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Tudo, ele respondeu sem hesitar. Quero conhecer todos os seus segredos, todas as suas fantasias, todos os medos que você esconde por trás dessa máscara de serenidade. Isso não é amor, Arthur. É obsessão. E qual seria a diferença? A pergunta a pegou desprevenida pela honestidade brutal. Pelo menos eu sou honesto sobre o que quero. Helena finalmente conseguiu se levantar, forçando-o a se afastar. A diferença é que o amor respeitaria minha privacidade. O amor não invadiria meus pensamentos mais íntimos sem permissão. A expressão de Arthur mudou sutilmente. Havia algo perigoso se formando em seus olhos, uma frieza que ela não havia visto antes. Seus pensamentos íntimos. Ele repetiu lentamente. Você quer falar sobre David? O nome atingiu Helena como um balde de água fria. Ela havia escrito sobre David em uma das páginas mais recentes, comparando-o com Arthur, de forma que agora se sentia exposta e envergonhada. Como você? Ela começou, mas não conseguiu terminar a pergunta. Como eu sei sobre seu ex-namorado? Sobre como ele a abandonou quando você mais precisava? Arthur caminhou até a janela, suas mãos cruzadas atrás das costas. Você escreve sobre ele como se ainda sentisse algo. Isso me incomoda mais do que deveria. Helena sentiu uma mistura de raiva e humilhação. Sua privacidade havia sido completamente violada, seus pensamentos mais íntimos dissecados por aquele homem que mal conhecia. Você não tem direito, ela disse, sua voz tremendo de indignação. Não tem direito de julgar meus sentimentos. Ou meu passado. Arthur se virou para ela e Helena viu algo que a assustou em sua expressão. Não era apenas desejo ou obsessão. Era possessividade pura, primitiva. Tenho todo o direito, ele disse com uma calma que contrastava com a intensidade de suas palavras. Porque você é minha agora. Talvez ainda não tenha percebido, mas é. Eu não sou propriedade de ninguém, Helena replicou dirigindo-se à porta. E certamente não sua. Helena. A voz dele a parou antes que pudesse sair da sala. Quando se virou, viu que ele havia se aproximado novamente, mas desta vez havia algo diferente em sua postura. Menos predatório, mais vulnerável. Você tem razão, ele disse, passando uma mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Eu ultrapassei todos os limites, mas você precisa entender. Ele pausou, como se lutasse com as palavras. Eu nunca senti isso antes. Essa necessidade de conhecer alguém completamente, de possuir não apenas seu corpo, mas seus pensamentos, seus sonhos. Isso não é desculpa para invadir minha privacidade. Não, ele concordou, não é, mas é uma explicação. Arthur se aproximou mais um passo. Helena, eu sei que sou perigoso. Sei que deveria deixá-la em paz, mas não consigo. E suspeito que você também não consegue me ignorar. Completamente. Helena queria negar.
Queria manter a dignidade que ainda lhe restava. Mas havia verdade nas palavras dele que era impossível ignorar. Mesmo furiosa, mesmo sentindo-se violada, havia uma parte dela que se sentia estranhamente lisonjeada pela intensidade de sua obsessão. O que você quer que eu diga, Arthur? A verdade. Ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas como um convite. Pare de fingir que não sente nada. Pare de negar o que está crescendo entre nós. Helena olhou para sua mão estendida, sabendo que tocá-la seria cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Sabia que Arthur Montenegro era perigoso, que sua intensidade poderia destruí-la. Mas também sabia que pela primeira vez em anos se sentia verdadeiramente viva. Lentamente, hesitante, ela estendeu sua própria mão. No momento em que seus dedos se tocaram, uma corrente elétrica pareceu passar entre eles, e Helena soube que havia selado seu destino. O toque das mãos durou, apenas alguns segundos, mas foi suficiente para quebrar todas as barreiras que Helena havia construído ao longo das semanas. Arthur entrelaçou seus dedos aos dela, com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de seus olhos, e por um momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Helena. Ele murmurou seu nome como uma oração, puxando-a gentilmente para mais. Perto. Você não faz ideia do que faz comigo. Ela deveria ter se afastado. Toda a sua experiência de vida a alertava sobre homens como Arthur Montenegro, homens que tomavam o que queriam sem considerar as consequências. Mas quando ele levantou a mão livre para tocar suavemente seu rosto, Helena sentiu suas resistências se dissolverem como neblina sob o sol. Isto é loucura, ela sussurrou, mas não se afastou. A melhor espécie de loucura, Arthur respondeu, inclinando-se até que seus lábios estivessem a apenas alguns centímetros dos dela. Você vai me deixar beijá-la? A pergunta a surpreendeu. Depois de toda a sua arrogância, toda a sua possessividade, ele estava pedindo permissão. Havia algo devastadoramente sedutor nessa demonstração de controle, na forma como ele se segurava na beira do abismo, esperando que ela o convidasse a pular. Em vez de responder com palavras, Helena se inclinou para a frente, fechando a distância entre eles. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se ambos estivessem testando terreno desconhecido, mas rapidamente se intensificou. Anos de solidão e desejo reprimido explodindo entre eles com uma força que os deixou sem fôlego. Arthur a puxou contra si, suas mãos se perdendo em seus cabelos soltos, e Helena sentiu como se estivesse se afogando na intensidade de suas sensações. Ele beijava como fazia tudo o mais, com uma paixão controlada que prometia profundidades que ela mal podia imaginar. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Arthur apoiou sua testa contra a dela, seus olhos fechados, como se tentasse memorizar o momento. Desde o primeiro dia, ele confessou, sua voz rouca. Desde que entrei nesta casa e havia arrumando as cortinas, soube que você seria minha ruína ou minha salvação. Helena sentiu o coração se contrair com a vulnerabilidade em sua voz. E qual das duas você prefere? As duas, ele respondeu, sem hesitar, se for com você. O resto da manhã passou em uma névoa de momentos roubados. Arthur encontrava desculpas para estar onde quer que Helena estivesse trabalhando. Seus dedos roçando os dela quando passava uma xícara de café, seu olhar a seguindo com uma intensidade que a fazia se sentir desejada de uma forma que nunca havia experimentado. Mas a tarde trouxe uma intrusão inesperada que mudaria tudo novamente. Helena estava no jardim de inverno, regando as orquídeas que eram o orgulho da senhora Montenegro, quando ouviu passos se aproximando. Esperava ver Arthur, mas em vez disso, encontrou uma mulher que não reconhecia parada na porta de vidro. A mulher era impressionante, de uma forma que fez Helena se sentir instantaneamente inadequada. Alta, elegante, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e roupas que provavelmente custavam mais do que Helena ganhava em um ano. Havia algo felino em seus movimentos, predatório na forma como seus olhos verdes a examinavam. Você deve ser Helena, a mulher disse,
sua voz carregada de um sotaque que misturava português com inglês. Arthur me falou de você. Helena sentiu um frio no estômago. Desculpe, mas não fomos apresentadas. Isabela Vasconcelos, a mulher respondeu, estendendo uma mão perfeitamente manicurada. Antiga, amiga de Arthur, de Londres. O modo como, ela disse amiga, deixou claro que haviam sido muito mais do que isso. Helena apertou sua mão brevemente, notando como Isabela a segurou por alguns segundos a mais do que necessário, como se estivesse avaliando uma rival. Arthur está em casa? Isabela perguntou, já se dirigindo à casa principal, como se conhecesse cada cômodo. Ele está no escritório. Helena respondeu, sentindo uma pontada de ciúme que a surpreendeu por sua intensidade. Perfeito. Temos muito a conversar. Isabela pausou na porta e se virou para Helena com um sorriso que não chegava aos olhos. Você sabe, é interessante como Arthur sempre teve uma quedinha por projetos de caridade. A insinuação era clara e cortante. Helena sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Se me der licença, tenho trabalho a fazer. Claro que tem, Isabela respondeu, seu sorriso se tornando ainda mais frio. Nós todas temos nosso lugar, não é? Helena observou enquanto Isabela caminhava em direção à casa com a confiança de alguém que se sentia em território familiar. Cada linha de seu corpo irradiava sofisticação e poder, tudo que Helena sabia não ser. 20 minutos depois, Helena ouviu vozes vindindo do escritório. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era claramente tenso. A voz de Arthur soava dura, controlada, enquanto a de Isabela oscilava entre sedutora e ameaçadora. Tentou se concentrar em suas tarefas, mas a presença de Isabela na casa era como uma nuvem escura, que bloqueava todo o calor que havia sentido pela manhã. Quem era aquela mulher? O que queria? E mais importante, o que havia entre ela e Arthur? As respostas chegaram de uma forma que Helena não esperava. Quando subia as escadas para o terceiro andar, ouviu a voz de Isabela ecoando no hall principal. Você não pode simplesmente desaparecer por 5 anos e esperar que eu ignore tudo que você deixou para trás, Arthur. Ela estava dizendo. Há consequências para suas ações. Há pessoas que querem respostas. E eu disse que não é problema seu. A voz de Arthur era gelada. Você não deveria ter vindo aqui. Ah, mas eu tinha que conhecer sua nova distração. Helena ouviu o som de saltos se aproximando das escadas e se escondeu atrás de uma coluna, odiando-se por espionar, mas incapaz de se afastar. Helena não é uma distração, Arthur disse, e havia uma nota perigosa em sua voz. Não? Isabela riu, um som sem humor. Uma governanta, Arthur, realmente? Você sempre teve gostos ecléticos, mas isso é novo até mesmo para você. Cuidado, Arthur alertou. Ou o quê? Você vai me ameaçar como fez com Marcos em Londres? Como fez com todos que se atreveram a questionar seus métodos? Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Marcos? Que métodos? Que tipo de passado Arthur havia deixado em Londres? Marcos teve o que mereceu, Arthur disse friamente. E se você está aqui para a chantagem, pode ir embora agora. Não é chantagem, querido. É um aviso. A voz de Isabela se tornou suave, quase maternal. Você não pode se esconder para sempre. E envolver inocentes... Ela pausou significativamente. Bem, isso não é muito seu estilo, é? Helena ouviu passos se afastando e aproveitou para subir rapidamente as escadas, seu coração batendo, descompassado. Trancou-se em seu quarto, tentando processar o que havia ouvido. Arthur havia ameaçado alguém em Londres? Estava envolvido em algo perigoso o suficiente para que pessoas como Isabela viessem atrás dele? E ela, Helena, era realmente apenas uma distração, um passatempo inocente antes que ele voltasse para seu mundo de perigos e sofisticação? Naquela noite, Helena escreveu em seu diário com uma urgência febril, derramando nas páginas todas as dúvidas e medos que a chegada de Isabela havia despertado. Escreveu sobre o beijo da manhã, sobre como havia se sentido especial por algumas horas, sobre como agora se sentia como uma tola ingênua que havia se deixado seduzir por um homem
que claramente escondia segredos perigosos. Mas também escreveu sobre a forma como Arthur havia defendido sua honra diante de Isabela, sobre o tom possessivo em sua voz quando disse que ela não era apenas uma distração. Havia verdade nessas palavras ou apenas mais um jogo de poder entre pessoas que jogavam com regras que ela não entendia? Quando terminou de escrever, Helena olhou pela janela de seu quarto e viu Isabela no jardim, falando ao telefone em uma língua que parecia ser inglês misturado com italiano. Mesmo à distância, podia perceber a tensão em sua postura, a urgência em seus gestos. Qualquer que fosse o passado de Arthur, havia chegado para cobrá-lo. E Helena tinha a terrível suspeita de que estava prestes a descobrir exatamente o quão perigoso era se apaixonar por um montenegro. Helena acordou no meio da noite com o som de vozes alteradas vindas do andar térreo. O relógio marcava 2 da manhã e a mansão deveria estar em silêncio absoluto. Vestindo apenas a camisola e um roupão, ela saiu do quarto e se dirigiu cautelosamente às escadas, seus pés descalços não fazendo ruído no carpete espesso. Vozes vinham da biblioteca. Helena reconheceu a voz de Arthur tensa e controlada, alternando com a de Isabela, que soava cada vez mais desesperada. Escondeu-se atrás de uma das colunas do hall, tentando captar pedaços da conversa que mudaria tudo o que ela pensava saber sobre o homem por quem estava se apaixonando. Você não entende, Arthur, Isabela estava dizendo, sua voz carregada de uma urgência que contrastava com a elegância fria que havia demonstrado durante o dia. Marcos não era apenas um parceiro de negócios. Ele tinha documentos, evidências de tudo o que fizemos em Londres. Tinha, Arthur corrigiu, e havia algo gelado em seu tom que fez Helena sentir um arrepio percorrer sua espinha. Meu Deus, Isabela sussurrou. Você realmente... Você matou ele. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer resposta poderia ter sido. Helena sentiu suas pernas ficarem fracas e teve que se apoiar na coluna para não desmaiar. O homem que havia beijado naquela manhã, que havia tocado seu rosto com tanta delicadeza, era um assassino. Marcos morreu em um acidente de carro muito conveniente, Arthur disse finalmente, sua voz desprovida de qualquer emoção. Acontece com pessoas que fazem escolhas erradas. Arthur, você está assustando até a mim, Isabela disse, e Helena podia ouvir o medo genuíno em sua voz. E eu participei de coisas que me mantêm acordada à noite. Então por que está aqui, Isa? Depois de 5 anos, por que agora? Helena ouviu passos e o som de um líquido sendo servido em um copo. Provavelmente o uísque, a bebida favorita de Arthur. Porque eles sabem onde você está, Isabela disse, sua voz quase um sussurro. Os irmãos Marcelli descobriram que você está no Brasil. Eles querem de volta o que você levou deles. Eu não levei nada que não fosse meu por direito, Arthur replicou, mas Helena percebeu uma tensão nova em sua voz. Direito? Isabela riu amargamente. Você matou o irmão deles, Arthur, e depois desapareceu com informações que valiam milhões. Eles não se importam com direitos, eles querem vingança. Helena sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Arthur não era apenas um herdeiro de uma família rica e controversa. Ele estava envolvido com pessoas perigosas, havia matado alguém, havia roubado informações valiosas. E ela havia se deixado seduzir por ele como uma idiota ingênua. E você veio me avisar por pura bondade do coração? Arthur perguntou, e havia sarcasmo em sua voz agora. Vim porque ainda me importo com você apesar de toda a maldade que fez, Isabela respondeu. E vim porque sei que você tem uma fraqueza agora, uma vulnerabilidade que pode ser explorada. Sim, você está falando de Helena. Ela é linda, Isabela interrompeu. Inocente. Exatamente o tipo de mulher que você sempre evitou porque sabia que poderia destruí-la. Mas agora você está se permitindo este luxo, não está? Está brincando com fogo, Arthur. Helena não tem nada a ver com meus negócios. Não? A voz de Isabela ficou mais dura. Então, por que você a está mantendo por perto? Por que a está seduzindo? Você realmente acha que pode ter uma vida normal com uma governanta inocente, considerando quem você é?
Helena fechou os olhos, sentindo lágrimas queimarem por trás de suas pálpebras. Isabela estava verbalizando todos os medos que ela mesma havia enterrado, todas as dúvidas que havia se recusado a enfrentar. Minha vida pessoal não é assunto seu, Arthur disse, mas sua voz soava menos convincente agora. Sua vida pessoal se tornou assunto de todos quando você decidiu se esconder aqui, Isabela replicou. Os Marcelli não vão hesitar em usar qualquer pessoa próxima a você para conseguir o que querem. Helena seria um alvo perfeito. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som de passos se aproximando do hall. Helena se retraiu ainda, mais atrás da coluna, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que eles poderiam ouvi-lo. Você precisa decidir, Arthur, Isabela disse, sua voz ficando mais próxima. Ou você volta comigo para Londres e enfrenta as consequências de suas ações, ou continua se escondendo aqui e coloca em perigo todas as pessoas que afirma se importar. Não vou a lugar nenhum, Arthur respondeu, e havia uma determinação férrea em sua voz agora. E se os Marcelli querem me encontrar, eles são bem-vindos a tentar. E Helena, você vai arrastar ela para dentro desta guerra porque não consegue deixá-la ir? A pergunta permaneceu suspensa no ar, como uma acusação. Helena não ouviu a resposta de Arthur, mas ouviu passos se dirigindo à porta da biblioteca. Rapidamente, subiu as escadas, seus pés quase voando sobre o carpete, e se trancou em seu quarto. Sentou-se na cama, tremendo, tentando processar tudo o que havia ouvido. Arthur era um assassino. Estava envolvido com pessoas perigosas que queriam vingança, e ela, sem saber, havia se tornado um alvo potencial simplesmente por existir na vida dele. Mas o que mais a perturbava era a dúvida que Isabela havia plantado. Arthur realmente se importava com ela, ou ela era apenas uma distração conveniente, uma forma de se esconder de seu passado perigoso. Na manhã seguinte, Helena desceu para o desjejum com olheiras profundas e as mãos tremendo ligeiramente. Encontrou Arthur sozinho na sala de jantar, lendo o jornal como se nada tivesse acontecido. Ele levantou os olhos quando ela entrou e, por um momento, Helena viu algo vulnerável em sua expressão. Bom dia, ele disse suavemente. Você está bem? Parece que não dormiu. Helena se serviu de café com movimentos mecânicos. Parte dela queria confrontá-lo sobre tudo o que havia ouvido, exigir explicações, mas outra parte, a parte que havia aprendido a se proteger, a alertava para não revelar o que sabia. Onde está a senhorita Vasconcelos? Ela perguntou, tentando manter a voz casual. Isabela partiu cedo esta manhã. Arthur respondeu, seus olhos estudando Helena cuidadosamente. Ela tinha negócios a resolver em São Paulo. Helena assentiu, não confiando em sua voz. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de todas as palavras que não podiam ser ditas. Helena, Arthur disse finalmente, sobre ontem, sobre nosso beijo. Foi um erro. Ela interrompeu rapidamente, as palavras saindo como uma defesa, automática. A expressão de Arthur endureceu. Um erro. Sim. Helena forçou-se a encontrar seus olhos, mesmo sabendo que ele veria a mentira neles. Perdi a cabeça momentaneamente. Não vai acontecer novamente. Arthur ficou em silêncio, por um longo momento, seus olhos cinzas a estudando com uma intensidade que a fez se sentir nua. Finalmente ele se levantou da mesa. Entendo, ele disse, sua voz voltando ao tom formal que usava quando chegara à mansão. Então voltaremos ao que éramos antes, patrão e empregada. Será melhor assim. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, Helena podia ver a dor em seus olhos, uma vulnerabilidade que ele tentava esconder por trás da máscara de indiferença. E percebeu com uma clareza aterrorizante que estava se apaixonando por ele, apesar de todos os perigos, apesar de todos os segredos, apesar de saber que ele poderia destruí-la. Essa percepção a assustou mais do que qualquer ameaça externa. Poderia. Porque significava que, mesmo sabendo quem Arthur realmente era, ela ainda o queria. E isso a tornava mais vulnerável do que ele jamais poderia imaginar. Os dias seguintes à partida de Isabela trouxeram uma frieza formal entre Helena e Arthur que era mais dolorosa do que qualquer conflito aberto poderia ter sido.
Eles se cruzavam pelos corredores da mansão como estranhos educados, trocando apenas as palavras necessárias sobre assuntos domésticos. Arthur voltara a usar o tom distante que caracterizara seus primeiros dias na casa, e Helena se forçava a manter a compostura profissional que havia cultivado por 3 anos. Mas por baixo da superfície civilizada, uma tempestade emocional fervia em ambos. Helena lutava contra o desejo de tocá-lo toda vez que ele passava por ela, enquanto Arthur parecia lutar contra impulsos semelhantes, seus punhos se fechando involuntariamente quando ela se aproximava para servir o café ou arrumar sua mesa de trabalho. A senhora Montenegro retornou de São Paulo numa quinta-feira chuvosa, trazendo consigo uma energia inquieta que Helena não conseguia decifrar. Durante o jantar, a matriarca observava seu neto e Helena com uma percepção aguçada, que vinha de décadas de experiência em ler pessoas e situações. "Arthur, querido", ela disse enquanto Helena servia a sobremesa, "você parece tenso. Os negócios estão lhe causando dificuldades?" Helena viu Arthur hesitar por uma fração de segundo antes de responder. "Nada que eu não possa resolver, vovó." A senhora Montenegro tomou um gole de vinho, seus olhos astutos se movendo entre neto e Helena. "E você, Helena, está bem? Parece mais magra. Está se alimentando direito?" "Sim, senhora. Obrigada." "Pela preocupação," Helena respondeu, mas podia sentir o olhar de Arthur sobre ela, como se ele também tivesse notado sua perda de peso. Naquela noite, Helena estava em seu quarto quando ouviu uma batida suave na porta. Seu coração disparou pensando que poderia ser Arthur, mas quando abriu, encontrou a senhora Montenegro parada no corredor, envolta em um roupão de seda bordado. "Posso entrar, querida?" a senhora perguntou, já entrando no pequeno quarto. "Precisamos conversar." Helena fechou a porta, sentindo-se estranhamente como uma estudante chamada ao escritório da diretora. A senhora Montenegro se sentou na única cadeira do quarto, gesticulando para que Helena se sentasse na cama. "Eu não cheguei aos 70 anos sendo cega para as dinâmicas humanas." A senhora começou sem rodeios. "Há algo acontecendo entre você e Arthur e eu preciso saber o que é." Helena sentiu o rosto esquentar. "Eu não sei do que a senhora está falando." "Minha querida, vocês dois estão circulando um ao outro como planetas presos em órbitas perigosas." A senhora Montenegro se inclinou para a frente. "Arthur é meu neto e eu o amo, mas não sou cega para seus defeitos. Ele é um homem perigoso, Helena. Não perigoso de se estar próxima fisicamente, mas perigoso para o coração de uma mulher como você." As palavras ecoaram as preocupações que Helena havia enterrado, e ela sentiu lágrimas picar em seus olhos. "Eu sei," ela sussurrou. "Sabe?" A senhora pareceu surpresa. "Então por que não se afastou?" "Eu tentei," Helena admitiu, sua voz quebrando ligeiramente. "Mas não consigo. E isso me assusta mais do que qualquer outra coisa." A senhora Montenegro estudou Helena por um longo momento, e quando falou novamente, sua voz estava mais suave. "O avô de Arthur, meu falecido marido, também era um homem intenso, perigoso à sua própria maneira. Eu me apaixonei por ele aos 19 anos, e foi a melhor e pior decisão da minha vida." Helena levantou os olhos, surpresa pela confissão inesperada. "O amor intenso pode ser transformador," a senhora continuou, "mas também pode ser destrutivo. A diferença está em saber quando lutar e quando se proteger." Ela fez uma pausa, significativa. "Arthur deixou Londres por uma razão, Helena. Há coisas em seu passado que, bem, talvez seja melhor que permaneçam enterradas." Antes que Helena pudesse responder, o som de vidro se quebrando veio de algum lugar do andar térreo, seguido por um baque surdo. Ambas as mulheres se entreolharam, o medo evidente em seus olhos. "Fique aqui," a senhora Montenegro sussurrou, levantando-se rapidamente. "Tranque a porta atrás de mim." Mas Helena não podia simplesmente ficar parada enquanto algo estava acontecendo. Depois que a senhora saiu, ela esperou alguns minutos antes de abrir cuidadosamente a porta e se esgueirar para o corredor. A casa estava estranhamente silenciosa, mas havia uma tensão no ar que fazia os cabelos de sua nuca se arrepiarem.
Desceu as escadas de serviço, evitando as que rangiam, e se dirigiu à cozinha. Tudo parecia normal, até que notou a porta dos fundos entreaberta, balançando ligeiramente com o vento. Ela sempre trancava aquela porta antes de se recolher. O som de vozes baixas veio do jardim. Helena se aproximou da janela e viu duas figuras escuras conversando perto do gazebo, suas vozes carregadas pelo vento noturno. Uma delas ela reconheceu como Arthur, mas a outra era um estranho, um homem alto e magro que gesticulava de forma agitada. Disse que tínhamos um acordo. A voz do estranho chegou até ela carregada de um sotaque que ela não conseguia identificar. Você desaparece por 5 anos e agora acha que pode ignorar suas obrigações? Minhas únicas obrigações são com minha família, Arthur respondeu, sua voz controlada, mas tensa. E você não faz parte dela. Ah, mas sua pequena governanta faz? O estranho riu, um som desagradável que fez Helena gelar. Isabela nos contou sobre ela. Interessante escolha para alguém que costumava ter padrões tão elevados. Helena viu Arthur dar um passo ameaçador em direção ao homem. Deixe Helena fora disso. Por que eu faria isso? Ela parece ser exatamente a motivação que precisávamos para trazer você de volta à realidade. O homem acendeu um cigarro, a chama do isqueiro iluminando brevemente um rosto angular e cruel. Os irmãos Marcelli não são conhecidos por sua paciência, Montenegro. Você tem algo que pertence a eles e eles querem de volta. E eu já disse que não tenho nada que pertença a eles. As informações que você roubou do escritório de Marcos valem 15 milhões de euros no mercado negro, o homem disse, friamente. Você realmente acha que eles vão simplesmente esquecer disso? Helena sentiu o mundo girar ao redor dela. 15 milhões de euros. Arthur havia roubado informações que valiam 15 milhões de euros. E agora, pessoas perigosas sabiam onde ele estava, sabiam sobre ela. Você tem uma semana, o homem continuou. Uma semana para entregar tudo. As informações, mais os juros pelo inconveniente causado. Ou começaremos a cobrar de outras formas. E se eu me recusar? O estranho jogou o cigarro no chão e o pisou lentamente. Então sua avó e sua namoradinha vão descobrir como é desafortunado estar associada com você. Acidentes acontecem, Montenegro, especialmente com pessoas que não sabem se defender. A ameaça explícita fez Helena cobrir a boca para abafar um grito. Eles estavam ameaçando matá-la, matar a senhora Montenegro, por causa dos crimes de Arthur. Viu Arthur ficar rígido, suas mãos se fechando em punhos. Se vocês tocarem nelas... Você o quê? O homem provocou. Vai nos matar como matou. Marcos, isso só vai tornar as coisas piores para suas preciosas damas. O homem se afastou na direção dos fundos da propriedade, desaparecendo na escuridão como uma sombra. Arthur ficou parado no jardim por vários minutos, suas mãos passando pelos cabelos em um gesto de frustração e desespero que Helena reconhecia. Ela subiu rapidamente para seu quarto, trancou a porta e se sentou na cama, tremendo. Agora não havia mais como negar a realidade. Arthur estava envolvido. Com criminosos perigosos, havia roubado milhões, e sua associação com ele havia colocado sua vida e a da senhora Montenegro em perigo mortal. Mas mesmo sabendo de tudo isso, mesmo aterrorizada pelas ameaças que havia ouvido, Helena descobriu que ainda sentia uma preocupação desesperante por Arthur. Havia visto o desespero em sua postura no jardim, a forma como seus ombros haviam curvado sob o peso das ameaças. Ele estava lutando contra forças que poderiam destruir todos que ele amava. E foi então que Helena percebeu a terrível verdade. Ela estava apaixonada por um homem que poderia causar sua morte, mas que também estava disposto a enfrentar inimigos mortais para protegê-la. A questão era se esse amor seria forte o suficiente para sobreviver às tempestades que se aproximavam, ou se seria consumido pela violência e pelo caos que seguiam Arthur Montenegro onde quer que fosse. Helena não conseguiu dormir durante o resto da noite. Cada som da casa a fazia sobressaltar, cada sombra que se movia do lado de fora da janela a deixava tensa. Quando o sol finalmente nasceu sobre as colinas de Campos do Jordão,
Ela já havia tomado uma decisão que mudaria tudo entre ela e Arthur. Às 6 da manhã, desceu para a cozinha e preparou o café como sempre fazia. Mas desta vez suas mãos tremiam ligeiramente enquanto manuseava a cafeteira. Sabia que Arthur costumava acordar cedo e ir para o escritório antes do desjejum formal. Era sua chance de confrontá-lo sozinha. Encontrou-o exatamente onde esperava, sentado atrás da grande mesa de mogno, papéis espalhados à sua frente e uma expressão sombria no rosto. Ele levantou os olhos quando ela entrou, e Helena viu surpresa e algo parecido com alívio em sua expressão. Helena, ele disse suavemente, não esperava vê-la tão cedo. Precisamos conversar, ela disse, fechando a porta atrás de si e trancando-a. Arthur notou o gesto, suas sobrancelhas se franzindo. Sobre o quê? Em vez de responder imediatamente, Helena caminhou até a janela que dava para o jardim onde havia presenciado a conversa ameaçadora na noite anterior. Sobre os irmãos Marcelli, sobre as informações que você roubou, sobre os 15 milhões de euros que eles querem de volta. Que Arthur ficou completamente imóvel, como um predador que acabara de ser detectado. Quando falou, sua voz era perigosamente baixa. Como você sabe desses nomes? Helena se virou para encará-lo, reunindo toda a coragem que possuía. Porque eu ouvi sua conversa ontem à noite. Vi o homem que veio ameaçar você. Ouvi quando ele disse que ia machucar a mim e sua avó, se você não devolver o que roubou. A máscara de controle de Arthur desabou completamente. Ele se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão de madeira. Maldição, Helena! Você não deveria estar envolvida nisso. Mas eu estou envolvida, ela replicou, sua voz mais firme agora. Quer eu queira ou não, eles me tornaram parte disso. Então, eu mereço saber a verdade. Toda a verdade. Arthur passou as mãos pelos cabelos, um gesto de frustração que ela havia aprendido a reconhecer. Por um longo momento, ele ficou em silêncio, como se pesasse suas opções. Finalmente, caminhou até um armário de bebidas e serviu 2 copos de uísque, estendendo um para ela. Vai precisar disso, ele disse sombriamente. Helena aceitou o copo, mas não bebeu. Simplesmente esperou, observando enquanto Arthur lutava internamente sobre quanto revelar. Tudo começou 5 anos atrás, em Londres. Ele começou, sua voz carregada de um cansaço que ia além da falta de sono. Eu era jovem, ambicioso, estúpido o suficiente para achar que podia jogar com os grandes sem consequências. Ele bebeu um gole do uísque antes de continuar. Os Montenegros sempre tiveram negócios questionáveis, mas eu queria expandir, entrar em mercados que meu avô considerava perigosos demais. Conheci Marcos Marcelli através de contatos em comum. Ele representava uma família italiana que controlava rotas de importação na Europa. Importação de quê? Helena perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Oficialmente, arte, antiguidades, vinhos raros, extraoficialmente. Arthur encontrou seus olhos. Drogas, armas, pessoas às vezes. Helena sentiu o estômago revirar, mas forçou-se a manter a compostura. E você se envolveu com isso. Eu me envolveu com isso, ele confirmou, sua voz carregada de autorrecriminação. Não diretamente com as operações ilegais, mas fornecendo cobertura através de nossos negócios legítimos. Lavagem de dinheiro, basicamente. Helena finalmente tomou um gole do uísque, sentindo o líquido queimar sua garganta. E Isabela? Isabela é uma facilitadora. Ela conecta pessoas, facilita transações, mantém segredos. Era minha parceira nos negócios e... Ele hesitou. Sua amante. Helena terminou por ele, surpresa por como a palavra saiu sem rancor. Era simplesmente um fato que precisava ser aceito. Sim, por 2 anos, sim. Arthur se aproximou da janela, olhando para o jardim onde tudo havia mudado na noite anterior. Mas eu comecei a perceber que estava me tornando algo que meu avô desprezaria. As coisas que eu estava fazendo, as pessoas com quem estava me associando, não era quem eu queria ser. Então você tentou sair. Tentei sair, ele confirmou. Mas os Marcelli não aceitam resignações.
Marcos me disse que eu sabia demais, que estava muito envolvido para simplesmente desaparecer. Disse que eu pertencia a eles agora. Helena podia ver a tensão crescendo nos ombros de Arthur enquanto ele relembrava os eventos. Foi então que você roubou as informações? Arthur se virou para ela, e Helena viu algo que não esperava em seus olhos. Vergonha. Eu não roubei por dinheiro, Helena. Roubei como seguro de vida. Marcos tinha documentos detalhando todas as operações dos Marcelli, todos os seus contatos, todas as suas rotas. Informações que poderiam destruir a organização inteira se chegassem às autoridades certas. E Marcos descobriu. Marcos descobriu. E tentou me matar. A voz de Arthur ficou mais dura agora. O acidente de carro não foi um acidente, Helena. Eu estava dirigindo quando o carro explodiu. Marcos estava no banco do passageiro. Helena sentiu o ar sair de seus pulmões. Você o matou em legítima defesa. Eu o matei, Arthur corrigiu, e depois fugi para o Brasil com as informações, esperando que os Marcelli eventualmente esquecessem ou encontrassem outras prioridades. Mas eles não esqueceram. Eles não esqueceram. E agora descobriram onde estou. Arthur se aproximou dela, seus olhos cinzas intensos. Helena, você precisa entender uma coisa. Eu nunca quis envolver você nisso. Quando comecei a sentir algo por você, deveria ter ido embora imediatamente. Mas fui egoísta. Quis ter algo puro, algo que não fosse contaminado por meu passado. Helena colocou o copo sobre a mesa e caminhou até ele. E agora? Agora eu vou fazer o que deveria ter feito 5 anos atrás. Arthur estendeu a mão para tocar o rosto dela, mas parou no meio do gesto. Vou entregar as informações às autoridades e me entregar também. É a única forma de garantir que você e minha avó fiquem seguras. Não. A palavra saiu de Helena com uma força que a surpreendeu. Não vou deixar você se sacrificar por mim. Helena, você não entende. Se eu não fizer isso... Eu entendo perfeitamente, ela o interrompeu, finalmente tocando o rosto dele com as mãos. Entendo que você é um homem que cometeu erros terríveis, tentando encontrar seu lugar no mundo. Entendo que você matou alguém para se defender. E entendo que agora está disposto a se sacrificar para proteger as pessoas que ama. Arthur fechou os olhos, inclinando-se no toque dela. Você deveria me odiar. Eu deveria. Ela concordou. Mas não consigo. Não consigo porque vejo quem você realmente é por baixo de todos esses erros. Vejo o homem que trata sua avó com ternura, que se preocupa genuinamente com meu bem-estar, que está disposto a enfrentar qualquer perigo para proteger sua família. Quando Arthur abriu os olhos, Helena viu lágrimas não derramadas brilhando neles. Helena, eu te amo, ele sussurrou. Eu te amo de uma forma que não sabia ser possível. E é exatamente por isso que preciso te proteger, mesmo que isso signifique me afastar de você para sempre. Então não se afaste, ela disse, puxando o rosto dele para mais perto. Lute, nós vamos lutar juntos. Como? Os Marcelli não vão parar. Eles têm recursos, conexões, homens dispostos a matar por dinheiro. Helena pensou por um momento, uma ideia começando a se formar em sua mente. As informações que você tem, elas realmente poderiam destruir a organização? Completamente. Por quê? Então vamos usar isso. Helena sentiu uma determinação crescer dentro dela. Não vamos apenas entregar as informações às autoridades. Vamos usar elas como alavanca. Vamos forçar os Marcelli a nos deixar em paz. Arthur a estudou intensamente. Isso seria extremamente perigoso. Mais perigoso do que esperar passivamente que eles nos matem, Helena replicou. Arthur, eu passei 3 anos desta casa me escondendo da vida, evitando riscos, mantendo tudo seguro e previsível. Mas não há segurança real na passividade. Às vezes, você precisa lutar pelo que ama. Por um longo momento, eles se olharam em silêncio, e Helena podia ver Arthur considerando suas palavras. Finalmente, ele sorriu pela primeira vez em dias. Você é mais corajosa do que eu imaginava, ele disse. E você vai descobrir exatamente quão corajosa eu posso ser.
Ela respondeu, selando sua decisão com um beijo que prometia que, independentemente do que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos. Os 3 dias seguintes à confissão de Arthur foram uma mistura intensa de planejamento estratégico e momentos roubados de intimidade que Helena jamais esqueceria. Durante o dia, eles mantinham as aparências normais da rotina doméstica para não alarmar a senhora Montenegro, mas à noite se reuniam no escritório para elaborar um plano que poderia salvá-los ou destruí-los completamente. Arthur havia revelado que as informações roubadas estavam guardadas em um cofre digital ultra seguro, acessível apenas através de uma combinação específica de códigos que ele havia memorizado. Os arquivos continham não apenas detalhes sobre as operações ilegais dos Marcelli, mas também informações comprometedoras sobre políticos, juízes e policiais europeus que estavam no bolso da família criminosa. É uma rede de corrupção que vai do nível municipal até o parlamento italiano, Arthur explicou, enquanto Helena estudava os documentos impressos que ele havia preparado como amostra. Se essas informações se tornarem públicas, não apenas destruiriam os Marcelli, mas causariam um escândalo político que derrubaria governos. E é exatamente isso que vamos ameaçar fazer, Helena disse, sua mente trabalhando rapidamente. Mas precisamos de garantias. Não podemos simplesmente confiar que eles honrarão um acordo. Arthur sorriu, uma expressão que misturava admiração e preocupação. Você está começando a pensar como uma criminosa. Estou pensando como uma sobrevivente, ela corrigiu. É como alguém que não vai deixar o homem que ama se sacrificar desnecessariamente. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas do peso da confissão mútua de amor que havia mudado tudo. Arthur se aproximou dela, suas mãos encontrando seu rosto. Helena, ainda não é tarde para você recuar. Posso enviar você para algum lugar seguro. Pare. Ela interrompeu, cobrindo as mãos dele com as suas. Nós já discutimos isso. Eu não vou a lugar nenhum, estamos juntos nisso. Na quinta-feira à noite, o plano estava finalizado. Arthur faria contato com os Marcelli, marcando um encontro para a entrega das informações. Mas em vez de simplesmente entregar tudo, ele proporia um acordo. Em troca de garantias escritas de que nem ele nem suas associadas seriam incomodados novamente, ele entregaria apenas parte dos arquivos. O resto permaneceria como seguro, programado, para ser automaticamente enviado para jornalistas e autoridades de toda a Europa, caso algo acontecesse com qualquer um deles. É um jogo perigoso, Arthur admitiu. Se eles perceberem que estamos blefando em qualquer aspecto, não estamos blefando, Helena disse firmemente. Você realmente configurou o sistema automático? Ontem à noite. Tenho 48 horas para inserir um código específico, senão tudo será enviado automaticamente. Helena assentiu, sentindo uma mistura de medo e excitação. Então vamos fazer isso funcionar. Na sexta-feira pela manhã, Arthur fez a ligação. Helena estava ao seu lado, ouvindo enquanto ele negociava com uma voz que falava inglês com sotaque italiano marcante. O encontro foi marcado para aquela noite, em um armazém abandonado nos arredores de São José dos Campos, a 1 hora de distância da mansão. Eles concordaram em ouvir nossa proposta, Arthur disse depois de desligar. Mas virão armados e preparados para qualquer coisa. E nós também estaremos preparados, Helena respondeu, verificando pela terceira vez a pequena pistola que Arthur havia lhe dado e ensinado a usar nos últimos dias. Você tem certeza de que a senhora Montenegro ficará segura aqui? Contratei segurança privada. Eles chegam esta tarde e ficarão de guarda até que tudo termine. Arthur pausou, estudando o rosto de Helena. Última chance de mudar de ideia. Em resposta, Helena se aproximou e o beijou com uma paixão que continha todo o amor, medo e determinação que sentia. Vamos terminar isso, ela disse contra seus lábios. O armazém era exatamente o tipo de lugar que Helena havia imaginado, escuro, cheio de sombras, com o cheiro de metal enferrujado e abandono. Arthur havia chegado primeiro, posicionando-se estrategicamente perto de uma saída de emergência que haviam identificado durante um reconhecimento anterior.
Helena estava escondida em uma posição elevada, de onde podia ver toda a área principal, mas permanecia invisível. Às 10 da noite em ponto, 3 carros pretos chegaram ao local. Helena contou 8 homens saindo dos veículos, todos claramente armados. No centro do grupo, reconheceu o homem magro que havia ameaçado Arthur no jardim da mansão. "Montenegro!" o homem gritou, sua voz ecoando no espaço vazio. "Esperamos que você seja mais sensato desta vez." Arthur saiu das sombras, suas mãos vazias, mas visivelmente tensas. "Trouxe o que pediram", ele disse, segurando um pendrive, "mas com condições." O homem magro riu. "Você não está em posição de fazer exigências." "Não estou, Arthur." Sorriu friamente. "Marco Rossetti, não é? Ex-tenente de Marco Marcelli, atualmente responsável pelas operações na América do Sul. Casado com Helena Constanza, pai de 2 filhos que estudam em um colégio interno em Milão." Helena viu Rossetti ficar tenso. "Como você... As informações que tenho não se limitam aos negócios da família", Arthur continuou. "Tenho detalhes sobre todos vocês, suas famílias, suas rotinas, suas contas bancárias secretas e tudo. Isso está programado para se tornar público se algo acontecer comigo ou com as pessoas que me importam." "Você está blefando", outro homem disse, dando um passo à frente. "Estou?" Arthur verificou ostensivamente o relógio. "Em exatamente 36 horas, se eu não inserir um código específico, todos os arquivos serão simultaneamente enviados para a Interpol, para jornais de 5 países diferentes, e para certas famílias rivais que ficariam muito interessadas em saber sobre suas operações." Helena podia ver a tensão crescendo entre os homens. Rossetti estava claramente calculando as opções, pesando riscos e benefícios. "O que você quer?" Rossetti perguntou finalmente. "Um acordo simples", Arthur respondeu. "Vocês param de me perseguir, param de ameaçar minha família e desaparecem de nossas vidas para sempre. Em troca, eu entrego parte das informações agora, e o resto permanece como nossa apólice de seguro mútua." "E por que confiariam em nós?" Arthur sorriu, mas era um sorriso sem humor. "Porque vocês sabem que eu já matei um Marcelli antes. E porque sabem que se vocês quebrarem o acordo, eu não terei mais nada a perder." Foi então que tudo deu errado. Um dos homens, aparentemente mais impaciente que os outros, sacou sua arma. "Chega de jogos", ele gritou. "Pegamos ele, torturamos, até nos dar tudo. E depois matamos ele e quem mais souber do assunto." O disparo ecoou pelo armazém antes que alguém pudesse reagir. Helena viu Arthur se jogar para o lado, mas não rápido o suficiente. Ele caiu no chão, sangue escorrendo de seu ombro. "Idiota!" Rossetti gritou para o atirador. "Agora não sabemos. Onde estão os arquivos?" Mas Helena não ouviu mais nada. Vendo Arthur ferido, algo primitivo e feroz despertou dentro dela. Sem pensar nas consequências, ela saiu de seu esconderijo e começou a descer as escadas de metal, sua arma em punho. "Parem!" ela gritou, e sua voz ecoou pelo armazém com uma autoridade que a surpreendeu. "Parem agora ou todos vocês morrem." Os homens se viraram para ela, surpresos pela aparição inesperada. Helena podia ver Arthur tentando se levantar, seus olhos arregalados de pânico não por si mesmo, mas por ela. "Helena, não!" ele gritou. Mas Helena já havia cruzado o ponto sem retorno, e enquanto 8 armas se voltavam para ela, ela soube que os próximos segundos determinariam se o amor deles sobreviveria à noite ou se morreria ali, naquele lugar frio e abandonado, junto com todos os sonhos que haviam ousado sonhar juntos. Silêncio que se seguiu ao grito de Helena pareceu durar uma eternidade, mas na realidade foram apenas alguns segundos cruciais. 8 armas apontadas para ela, Arthur ferido no chão tentando alcançar sua própria pistola. E ela de pé nas escadas de metal como uma guerreira moderna defendendo seu amor. "Interessante", Rossetti disse lentamente, baixando ligeiramente sua arma. "A governanta apaixonada. Isabela mencionou você, mas disse que era apenas uma distração temporária." "Isabela estava errada", Helena respondeu, sua voz surpreendentemente firme, apesar do terror que sentia. "E vocês também estão errados se acham que podem simplesmente matar Arthur
e resolver seus problemas. Ah, é? Um dos homens riu. E o que uma doméstica vai fazer contra todos nós? Em resposta, Helena sacou um pequeno dispositivo de seu bolso, mantendo sua arma apontada para Rosete com a outra mão. Vão descobrir o que acontece quando o sistema de segurança que Arthur configurou detecta que estamos em perigo. Arthur, mesmo ferido, entendeu imediatamente o que ela estava fazendo. O dispositivo não existia. Era um blefe desesperado, mas um blefe que poderia funcionar. Helena, não! Ele gritou, interpretando sua parte. Se você apertar esse botão, não há como parar o processo. Processo? Rosete perguntou, sua confiança vacilando pela primeira vez. O envio automático de todos os arquivos, Helena disse, mantendo o polegar sobre o dispositivo fictício. Arthur pode ter configurado um prazo de 36 horas, mas eu tenho o botão do pânico. Se algo acontecer conosco, se eu não digitar um código a cada hora, ou se meu pulso parar... Ela pausou dramaticamente. Tudo vai para o ar imediatamente. Era uma mentira completa, mas Helena a vendeu com a convicção de uma mulher que não tinha mais nada a perder. E funcionou. Viu a incerteza se espalhando entre os homens, o cálculo rápido de riscos versus benefícios. Você está blefando. O homem que havia atirado em Arthur disse, mas sua voz soava menos confiante agora. Estou? Helena desceu mais alguns degraus, mantendo o dispositivo bem visível. Querem apostar a destruição de toda a organização de vocês na possibilidade de que eu esteja mentindo? Foi então que Arthur, aproveitando a distração, conseguiu alcançar sua pistola. O som do ferrolho sendo engatilhado ecoou pelo armazém. Agora temos um impasse, ele disse, apontando sua arma para Rosete apesar da dor evidente em seu ombro. Vocês podem nos matar, mas não antes que Helena aperte esse botão. E então, todos vocês, suas famílias, seus chefes, todos estarão marcados para morrer. Rosete olhou ao redor para seus homens, vendo a mesma conclusão se formando em seus rostos. A situação havia saído de controle, e agora eles estavam presos entre escolhas igualmente perigosas. O que vocês propõem? Ele perguntou finalmente. Arthur conseguiu se levantar, apoiando-se contra uma pilha de caixotes. O acordo original permanece. Vocês desaparecem de nossas vidas e nós guardamos nossos segredos. Mas agora, considerando que vocês tentaram nos matar, as condições mudaram. Como assim? Helena desceu o resto das escadas, mantendo-se ao alcance de Arthur, mas longe o suficiente para que não pudessem ser atingidos por um único disparo. Agora vocês têm 24 horas para sair do Brasil. Permanentemente. Se qualquer um de vocês for visto em território brasileiro nos próximos 10 anos, tudo vai a público. Isso é ridículo, um dos homens protestou. Ridículo. É terem tentado matar alguém que tinha informações suficientes para destruir vocês, Arthur replicou. Ridículo é terem subestimado o comprometimento de uma mulher apaixonada. Rosete estudou ambos por um longo momento. Helena podia ver os cálculos se processando em sua mente, pesando opções, considerando consequências. Finalmente, ele baixou completamente sua arma. Muito bem, ele disse, mas se vocês estão mentindo sobre qualquer coisa, não estamos mentindo sobre nossa capacidade de destruir vocês, Helena interrompeu. E não estamos mentindo sobre nossa disposição de fazer isso se necessário. Um por um, os outros homens baixaram suas armas. Arthur e Helena mantiveram as suas apontadas até que todos estivessem de volta aos carros e desaparecendo na noite. Só quando o som dos motores se desvaneceu completamente foi que Helena deixou o dispositivo falso cair de suas mãos trêmulas e correu para Arthur. Meu Deus, ela sussurrou examinando o ferimento em seu ombro. Preciso levar você para um hospital. Não, Arthur disse, puxando-a para um abraço desajeitado com seu braço bom. Conheço um médico discreto em São José, mas primeiro... Ele recuou para olhá-la nos olhos. Você foi incrível, corajosa, brilhante, absolutamente incrível. Helena sentiu lágrimas de alívio escorrerem pelo rosto. Pensei que íamos morrer. Pensei que eu ia perder você antes mesmo de termos uma chance real. Nunca vai me perder,
Arthur disse, beijando sua testa. Não depois de hoje. Você me salvou, Helena, de todas as formas possíveis. 6 meses depois, Helena acordou na cama do quarto principal da mansão Montenegro. Os raios de sol da manhã filtrando através das cortinas que ela mesma havia costurado. Ao seu lado, Arthur ainda dormia, seu ombro completamente curado, mas com uma cicatriz que sempre lembraria a noite em que quase perderam tudo. A vida havia mudado drasticamente desde aquela noite no armazém. Arthur havia cumprido sua parte do acordo, entregando as informações relevantes às autoridades competentes através de canais seguros. Os Marcelli haviam desaparecido do Brasil, e as últimas notícias sugeriam que a família estava lidando com problemas bem maiores na Europa, onde algumas das informações vazadas haviam causado exatamente o tipo de escândalo que Arthur havia previsto. A senhora Montenegro havia ficado inicialmente chocada ao descobrir a verdade sobre o passado de seu neto, mas eventualmente havia aceitado Helena não apenas como sua nova neta, mas como a mulher que havia salvado Arthur de si mesmo. Ela o mudou. A senhora havia dito a uma amiga durante o chá da tarde, sem perceber que Helena estava ouvindo. Pela primeira vez em anos ele sorri com os olhos. Pela primeira vez ele está em paz. Helena sorriu lembrando dessas palavras enquanto observava Arthur dormir. Ele havia proposto 3 meses atrás, não com pompa e circunstância, mas numa manhã simples enquanto ela preparava café na cozinha. Havia se ajoelhado ali mesmo, no chão de cerâmica, com os cabelos bagunçados e ainda vestindo o pijama, oferecendo um anel que havia pertencido à sua bisavó. Casa comigo, ele havia dito, sem rodeios elaborados. Casa comigo porque eu não consigo imaginar um dia de minha vida sem você. Casa comigo porque você me fez querer ser um homem melhor. Casa comigo porque eu te amo mais do que achava ser possível amar alguém. Ela havia dito sim através de lágrimas de felicidade, e agora, 2 semanas antes do casamento, acordava todos os dias ainda mal acreditando que aquela vida era real. Arthur abriu os olhos como se sentisse que estava sendo observado, e sorriu preguiçosamente. Bom dia. Senhora Montenegro, ele murmurou puxando-a para mais perto. Ainda não sou senhora Montenegro, ela disse rindo. Faltam 2 semanas. Para mim você já é minha esposa há meses, Arthur respondeu beijando seu pescoço. Desde a noite em que você arriscou sua vida para salvar a minha. Helena se virou nos braços dele, estudando o rosto que havia aprendido a amar em todas as suas nuances. Não salvei sua vida naquela noite, Arthur. Salvei nossa vida, nosso futuro. Nosso futuro, ele repetiu, como se saboreasse as palavras. Gosto como isso soa. Lá fora, a neblina matinal estava se dissipando sobre as colinas, revelando um dia claro e cheio de possibilidades. Helena pensou em como havia chegado àquela casa 3 anos atrás, quebrada pela perda e pelo abandono, acreditando que sua vida nunca mais seria verdadeiramente feliz. Agora, nos braços do homem que a havia ensinado que o amor verdadeiro vale qualquer risco, qualquer luta, qualquer sacrifício, ela sabia que havia encontrado não apenas um lar, mas um futuro que valia a pena ser vivido. O amor deles havia nascido do perigo, havia sido testado pelo medo e havia sobrevivido para se tornar algo mais forte do que qualquer ameaça externa poderia destruir. Era um amor que havia transformado 2 solitários em uma força capaz de enfrentar qualquer tempestade. E enquanto Arthur sussurrava planos para o futuro, viagens que fariam, filhos que teriam, sonhos que realizariam juntos, Helena soube, com absoluta certeza, que havia encontrado seu para sempre nos braços do homem mais impossível e maravilhoso que poderia ter imaginado. A mansão Montenegro não era mais apenas uma casa onde ela trabalhava. Era o lar onde seu coração havia aprendido a amar novamente, onde 2 corações feridos haviam encontrado